Aí. Olá! Boa noite, pessoal chegando. Tudo bom? Estão me escutando bem aí? Hoje vai ser um bate-papo bem legal, hein? Hoje nós vamos conversar com o Dr. Luciano Prudente, cirurgião plástico, né? E vai trazer um olhar bem diferente aí das nossas últimas lives aí, acho bem legal. A gente vai poder abordar aí com ele, acho que algumas questões que não foram possíveis abordar com os profissionais que passaram conosco aqui nas últimas lives. Eu acho que vai ser bem interessante. Lembrando, pessoal, para quem está chegando agora, que as nossas lives, todas elas são beneficentes, então nós estamos aqui levando conteúdo aí para vocês de forma solidária, tentando tocar os corações de todos, para que vocês colaborem, contribuam com as instituições de caridade que nós estamos sempre deixando fixado ali no comentário. Então, para o pessoal poder visualizar ali, fica o tema da live de hoje. Fala, Léo, beleza? Sônia, tudo bem? Ó, nosso convidado já está por aí na área, hein? Vou trazer ele para o jogo aqui. Já estou trazendo o Dr. Luciano para o jogo. Então, e aí as nossas lives, vamos esperar o Luciano entrar? Fala, doutor! Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, e você? Que Pelo jeito bom, você não foi cara. para casa ainda não. Não. E Hoje aí, estou como aqui. que tá as coisas? Eu estava aqui falando, primeiramente, né, Luciano, agradecer imensamente aí você ter aceitado o nosso convite. É, Acho que hoje o bate-papo vai ser bem interessante, porque vem um olhar que a gente não trouxe ainda nas lives, né? Os Isso. nossos conteúdos, o legal é que a gente está deixando todos eles salvos no nosso canal do YouTube. Então o pessoal pode acompanhar depois. E também nós estamos transformando eles em podcasts, para o pessoal que prefere essa pegada nova de escutar no carro, né? O bate-papo. E como você vai trazer para a gente esse olhar da cirurgia plástica, acho que vai ter bastante coisa interessante aí para a gente levar de conhecimento aí pro pessoal. Deixa eu baixar aqui, acho que eu estava cortado aqui. Tava E cortando. então, então agradecendo e lembrando, pessoal, que a nossa live ela é beneficente, né? Então, todas as lives que a Bodymetrics Sim. vem realizando com os profissionais aí renomados aí que nem você, elas são em prol de uma instituição de caridade. Então, a ideia é que o profissional leve conteúdo de forma solidária para as outras pessoas e que a gente consiga tocar o coração dessas pessoas para que eles ajudem de forma solidária também essas instituições, que no caso hoje é a Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, que como se fosse uma creche, né, de uma área bem carente aqui de Araraquara. A molecada fica lá durante o dia enquanto os pais trabalham, né? E bem carente mesmo, estão precisando de tudo lá agora, nesse momento. E vamos Tem. ajudar, né? Bom, primeiramente, boa noite, tá? É um prazer, para mim é uma honra estar aqui com você. Você é uma Pô, pessoa que a gente já tem uma amizade aí de alguns anos já, podemos falar. sim, Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui e poder tentar levar um pouquinho de conhecimento ou compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com as pessoas, tá? Sabendo ainda que é uma live beneficente, isso torna muito mais agradável ainda, sabe? Muito mais show. gostoso quando a gente faz alguma coisa, quando a gente doa alguma coisa para uma pessoa que a gente sabe que está precisando mais ainda nesse momento, tá? Eu acho que o Brasil, né, o mundo está passando por uma situação, acho que nunca antes imaginada, né, na história desse É, país. na história do mundo, né? Infelizmente, é o mundo inteiro e a gente não iria ser diferente, né? Então, É, acho que poder ajudar é sempre muito bom, tá? E para, né, falar um pouquinho a respeito, né, quem sou eu, né? Sou Luciano Prudente, sou cirurgião plástico, tá bom? Tenho 21 anos de formado em medicina e já estou na cirurgia plástica desde 2004.
sou pós-graduado em nutrologia e pós-graduado também em medicina ortomolecular, tá? Então, é assim, por que, né, desse tema, né, do emagrecimento, a cirurgia plástica e como avaliar esse paciente de uma forma correta? Contando um pouquinho da minha história, antes, como que era? Assim, os pacientes chegavam aqui no meu consultório, tá? E falava, doutor, eu vim aqui para fazer uma cirurgia plástica com o senhor. E muitas vezes o paciente estava acima do peso. E, então, a interpretação, né, que eu dava, né, o paciente chegava aqui, eu conversava com o paciente, fazia, né, aquela regrinha, né, do IMC, peso é altura. Uhum. E paciente acima do peso falava, olha, procura um nutricionista, procura um educador físico, você precisa entrar na academia, você precisa emagrecer. Quando você atingir peso X, você volta aqui. E, Uhum. assim, muitas vezes o paciente receber um não nesse primeiro contato é muito ruim, entendeu? Ele, muitas vezes, até o profissional que eu indicava, o paciente não procurava, porque ele já tinha recebido um não, ele veio com uma expectativa, ele vem querendo, muitas vezes, que você mude o corpo dele, você fala não e pede para ele procurar um outro profissional, né? Então, aquilo ali, muitas vezes, é Sim. muito impactante. E foi, Acho que né, esse... psicologicamente, né, vai na Sim, contramão da sim. expectativa, né, da pessoa, eu Sim. acho, né? E devido a esse fator e depois, né, outros fatores, como acompanhando o paciente, como que um paciente evolui diferente do outro, entendeu? Por que que um demora mais tempo para cicatrizar, o outro não? Por que que um cicatriza melhor, sabe? Várias outras variáveis que a gente, né, que eu percebia no meu paciente, isso daí me chamou muita atenção. E daí, né, principalmente por incentivo da minha esposa e de um grande amigo que me convidou para ir para a nutrologia, eu fui para a nutrologia e isso mudou muito a minha visão de paciente, o jeito de examinar um paciente, de abordar o paciente atualmente, entendeu? Então, hoje, a maioria dos pacientes, né, que chega aqui muitas vezes para fazer uma lipo, você simplesmente fala para o paciente perder peso, será que está correto isso? A sua concepção, o que você acha? Perder peso é igual a emagrecer? Então, eu escrevi aqui várias perguntinhas que são bem assim. Porque assim, eu gosto de dar uma pesquisada, o tema, porque assim, eu Legal. não. É uma área que, assim, eu tenho todas as dúvidas que o leigo pode ter, assim, eu tenho uma ideia, né, das coisas. Sim. Mas, assim, uma primeira pergunta que eu tinha deixado aqui, eu falo assim, que talvez vai nessa linha aí, né? A cirurgia plástica em si, ela ajuda a emagrecer? Ela é Sim. uma. Tá. E, Ela só é que uma assim, ferramenta. aí ela é uma ferramenta? Sim, ela é uma ferramenta, mas vamos lá. É diferente eu fazer meu paciente perder peso e fazer meu paciente emagrecer, entendeu? Então a cirurgia plástica, ela ajuda Não, meu por isso que paciente a eu. perder peso, entendeu? Exato, é por isso que eu tô te Porque falando. o Essa é a ideia. emagrecer vai muito além do que simplesmente perder peso. Quando o paciente perde peso, isso eu até observo, né? Observava mais ainda. Hoje em dia eu sou mais rigoroso, mais criterioso, mas eu observava o quê? Eu falava para o meu paciente, ó, você precisa perder, vamos dizer, 15 quilos para poder fazer a cirurgia. Aí o paciente ia, procurava um nutricionista, educador físico, e, assim, faziam, né, das tripas corações lá e perdia o peso. Oh, Chegava aqui, a gente operava. O que eu observava? Muitas vezes a cicatrização desse paciente não estava tão boa. E segundo, esse paciente engordava com uma facilidade muito maior do que aquele que perdia, né, ia perdendo peso gradualmente. Ou seja, aquele que perdia peso gradualmente, na verdade, estava emagrecendo. Ou seja, sim. diminuindo a massa de gordura e aumentando a massa livre de gordura. No caso, a massa muscular, Magra. né? Massa magra. Tá? Muito E esse tinha provavelmente, um... desculpa cortando, muito provavelmente por esse tempo que você, como você propõe assim, ele vem emagrecendo mais lentamente, muito provavelmente acompanha aí uma mudança de hábito também, né? Sim, sim, Porque entendeu? o cara que faz as coisas bruscamente, muito provavelmente ele não segue aquilo o resto da vida, né? Com certeza. Então, isso é muito importante. Eu até, assim, eu brinco, né, com meus pacientes. Eu não gosto de falar dieta. Eu evito falar o nome dieta. Eu falo reeducação alimentar ou reeducação para a vida. Porque sempre que você fala dieta, as pessoas associam o momento de começar e o momento de terminar. Então Ah, ela fala, ela começou, ela já coloca na cabeça dela, né? Doutor, mas quanto tempo eu tenho que fazer essa dieta?
Daí, quando ela atinge o peso, ela acha muitas vezes que se ela voltar a fazer tudo que ela fazia antes, ela não vai engordar. E, na verdade, ela vai engordar e muitas vezes o paciente tem até o que a gente chama de rebote, aquele que emagrece muito rápido. Na verdade, ele perde mais massa magra do que, né, gordura, porque a gente fala, a gordura é a nossa última moeda de troca. Então, assim, numa situação de estresse, que quando a gente faz uma dieta muito restritiva, então o paciente entra numa situação de estresse, ele vai catabolizar, ele vai perder mais massa magra, Massa que é o que muscular, a gente não quer, entendeu? Massa muscular, e vai preservar a massa de gordura. Por isso que quando depois ele come qualquer coisinha, ele já, né, reganha o peso rapidamente. Entendeu? Porque, na verdade, assim, porque, assim eu não sei se você sabe disso, mas eu também, previamente, eu sou educador físico, sou especialista em ciência do treinamento desportivo pela Unicamp, mexi com atleta, então, assim, eu tenho conhecimento dessa área também um pouco. Então, assim, eu acredito que um pouco disso, né, é porque, como você falou, como ele só perdeu a massa muscular e a gordura permanece, também num segundo momento muito rápido, quando ele volta a comer, também acho que aquele estoque de glicogênio, aquela coisa inicial, é um retorno muito rápido, né? Puxa toda a água. É rapidinho. É rápido demais, entendeu? O carboidrato, a gente vai queimar ele rapidamente, né? Com uma atividade física. E depois a gente vai acabar catabolizando. Se você colocar o paciente numa situação de uma dieta hipocalórica muito restritiva, entendeu? Isso é até prejudicial para o paciente. Hoje, então, assim, o trabalho com você na sua clínica, então, assim, a partir do momento que você detectou uma deficiência, na verdade, no próprio, uma fragilidade, na verdade, não é deficiência, no atendimento, onde você mandava o seu paciente para outro profissional, hoje você cuida dele do início ao fim, pelo que você está me falando. Você consegue, nessa parte nutricional, ou não? Você ainda tem parceiros? Sim, eu tenho parceiros, entendeu? Eu consigo orientar meu paciente, eu consigo avaliar ele de uma forma melhor, entendeu? Então, tanto assim, né, como eu falei, antes eu avaliava o meu paciente pelo IMC, e eu sei que isso não está legal, não é o correto. Até como você falou, você tem experiência com um atleta, e é diferente eu posso pegar 2 pacientes com a mesma altura e o mesmo peso, só que um com um BF totalmente diferente do outro. Entendeu? Uhum. E isso para a cirurgia plástica, para o resultado, interessa muito. Tá? Segundo, a gente fala muito em gordura visceral e gordura subcutânea. Então, eu sei que a gordura visceral do meu paciente, muitas vezes o paciente chega e o objetivo dele, ele fala, doutor, eu quero fazer uma lipo na região do abdômen. É aquela região que incomoda ele. Só que ele acha que a lipo vai tirar toda aquela gordura. E muitas vezes o que ele tem de gordura subcutânea é pouco. Não é o que está impactando ali na vida aquela dele. Barriga dura, né, Luciano? Isso. Aquela barriga que você não consegue nem pegar, né? Não consegue. Nem fazer uma prega cutânea, porque não tem subcutânea ali, né? Tá tudo visceral, né? Esse tipo de paciente, a lipoaspiração não é indicada. Não tem o que fazer. Não é indicada, entendeu? Não é indicada basicamente nenhum tipo de cirurgia até, porque esse paciente, né? A gente tem a relação circunferência abdominal e quadril, tá? Então, se eu pego uma mulher que tem essa relação maior que 0,85 com um homem que tem essa relação maior que 0,90, eu sei que esse paciente ele tem um acúmulo de gordura visceral, aquela obesidade centrípeta, que a gente chama, que é a mais perigosa. Isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares, entendeu? Fora isso, eu sei, hoje, né, avaliando o meu paciente, só de examinar ele, eu sei que ele pode ter uma condição inflamatória maior, uma inflamação crônica, esse paciente, que vai impactar tanto na recuperação pós-operatória dele, quanto na cicatrização, entendeu? Então, são vários outros fatores que hoje eu avalio no meu paciente. Uma pergunta que eu tenho, assim, da questão, falando do pessoal, como o tema é emagrecimento e a cirurgia plástica atrelado, a pessoa que vem de uma bariátrica, o pessoal que já foi para o procedimento de uma cirurgia bariátrica, é 100% que essa pessoa vai ter que desembocar na plástica? Então, sempre que você tem grandes emagrecimentos, entendeu?
é difícil a pele acomodar totalmente, tá? Então, se você pega um paciente aí que ele emagrece 20 quilos, 25, 30, é lógico, eu só estou falando geral, cada paciente é de um jeito. Mas, Sim. em geral, tá? Se tem um emagrecimento até esse valor, um emagrecimento lento, gradual e depois mantido, muitas vezes esse paciente não tem tanta sobra de pele. Mas quando é aquele paciente que emagrece bruscamente, né, o que acontece com a bariátrica, chega a perder 40, 50, já vi pacientes aí de perder até mais, então geralmente a pele não acompanha. Tá? Aí o paciente vai ter uma flacidez grande, esse paciente vai necessitar de uma cirurgia plástica depois, com certeza. Tá? Só voltando rapidinho, que eu acho que eu não respondi a pergunta que você fez. A cirurgia plástica ela pode ser um artifício de emagrecimento? Então, assim, se a gente for analisar, né, simplesmente pegando porcentagem de gordura corporal, sim, entendeu? A cirurgia Sim. plástica, eu estou tirando gordura e estou preservando a massa livre de gordura, tá? Mas, muitas vezes, assim, a gente tem que esperar o paciente atingir o que a gente chama de peso ideal, tá? Ou então, hoje, avaliar ele de outras formas, que nós vamos chegar aqui ainda, para você ter um resultado melhor, entendeu? Já cheguei a fazer isso do paciente vir acima do peso e eu operar o paciente como estímulo. Teve paciente que funcionou bem, teve paciente que não funcionou. Entendeu? O paciente teve aquele reganho de Isso peso. também é bem individual, na verdade. Sim, É de muito como individual. está o mindset da pessoa, né? Como ela vai Sim, lidar com sim, com aquilo, né? certeza. Né? Ainda nessa questão da cirurgia após a bariátrica, eu estava dando uma pesquisada. Isso é bem. O corpo todo pode ser afetado nesse processo, né? Eu estava Sim, vendo que sim. tem coxoplastia, bracoplastia, tem plastia para todo lado, né? Tem Então, para assim. tudo, entendeu? A gente, então, né, normalmente acaba que abdômen, né, a mais realizada, a abdominoplastia. Muitas vezes a gente tem que fazer, a gente chama de torsoplastia, que faz a circunferência inteira. Então, eu faço abdômen e dorso do paciente, tá? Cruroplastia, que é a plástica de coxas, tá? Que geralmente sobra muita pele também. Braço, principalmente, né, as mulheres falam, né, a região do tchau aqui incomoda bastante, Uhum. tá? E até casos de ritidoplastia também, entendeu? A face do paciente, Ela. qualquer alteração de peso, você vê, né, que fica aquela face meio mais flácida, mais, Uhum. né, a gente fala meio chupada, né? Assim. Sim. Então, hoje, até a gente tem vários procedimentos que a gente faz no paciente pós-bariátrico, que é o preenchimento, entendeu? Então, muitas vezes ele emagreceu muito, emagreceu rápido, ficou aquele rosto um pouquinho mais magro, um pouquinho mais flácido, e a gente pode fazer o preenchimento ali de ácido hialurônico, ou até mesmo retirar um pouquinho de gordura de outro local e fazer um preenchimento de gordura na face desse paciente, tá? Para tirar esse aspecto Para tirar de. esses. E não tem também a questão da pele também? Ou não? De Sim, então, remover? alguns casos a gente tem que fazer plástico mesmo. Tem que fazer uma ritidoplastia, a região do pescoço geralmente sofre muito, entendeu? Então, assim, é o que você falou. Dá para fazer da cabeça aos pés ali. Se bobear, a gente tem coisa para fazer num paciente pós-bariátrico. Tá? A Legal. mama, a gente sabe, principalmente né, as mulheres, qualquer alteração de peso, a mama é a primeira a ter essa alteração, entendeu? Então, a paciente, quando emagrece muito, a mama diminui muito, né? Flacidez, tem a pitose, então também elas vêm aqui querendo colocar a prótese de mama, entendeu? Para dar um preenchimento, para voltar a ter a projeção mamária. Então, dentro da cirurgia plástica, a gente tem N possibilidades aí para esse paciente. Existe uma curiosidade minha agora, para a cirurgia plástica voltada para o emagrecimento, essa questão da lipoaspiração, por exemplo, de idade, a partir de tal idade, por exemplo, pensando em criança, essas questões assim. Existe Então, algo que. a gente tem a recomendação né, da Sociedade Brasileira de não operar pacientes abaixo de 18 anos, tá? Eu Então, já sou totalmente leigo, na verdade. Você vê, uma pergunta que o eu. ideal é que o paciente adulto, já né, acima de 18, tá? Aham. Salvo raras exceções, mas essas exceções são o quê? Principalmente, né, caso, vamos lá, mulher que tem uma hipertrofia mamária muito grande na adolescência. Então, existem casos que a gente até opera antes dos 18, Que tá aquilo bom? pode prejudicar a estrutura da coluna, Isso, etc., desenvolvimento.
Sim. E, então, esse caso seria um caso de exceção, entendeu? E raríssimos outros casos que a gente vai fazer antes. Exceto, lógico, uma cirurgia Pô, de orelha em que bom abano. que falaram ótima pergunta aí, porque eu já me senti mal aqui. Eu falei, pô, como que eu não sei? E exceto, né, cirurgia de orelha em abano, que isso a gente faz em criança a partir dos 6 anos de idade, entendeu? Isso praticamente, né, não tem idade. Mas uma lipoaspiração, o ideal é o paciente ter ali seus 18 anos. Tá? Até Entendi. porque sempre que você faz uma cirurgia e o paciente está num processo de crescimento, pode ser que futuramente ele tenha que reoperar novamente. Tá? Isso acontece Entendi. até nessa situação da mama que eu falei. Tá? Existe uma condição que a gente chama de hipertrofia mamária virginal, e a mulher ela tem esse aumento mamário, a gente opera, e muitas vezes a mama continua crescendo, e essa paciente na idade adulta vai ter que reoperar. Entendeu? Então já tive Entendi. É, o casos ideal é assim, deixar ir até onde tem que ir para fazer uma vez só. isso para fazer uma vez só. Mas é lógico, tudo vai, né? O paciente, imagina uma menina de 15, 14 anos com uma mama de mais de 1 quilo de cada lado, entendeu? Isso é complicado. Isso incomoda a paciente. Chega nesses níveis. Chega até mais. É, e judia também, né? Acho Judia que do paciente, a aí autoestima vai é levar. melhor ela Sim, ter um período de autoestima e que ela passe, e que faça de novo lá na frente do que ficar sofrendo 4, 5 anos e ficar em uma depressão, sei lá o sim, quê. com certeza. Ainda mais uma adolescente, imagina o quanto isso é impactante, né? Sim, com Então a gente certeza. tem que pesar, considerar sempre isso. Entendeu? Com certeza. E aí, tem umas coisinhas aqui. Bora, vai falando. Eu ia falar um pouquinho com relação ainda à avaliação do paciente, né? Então eu falei, antigamente como que eu avaliava o meu paciente? Só com relação a peso e altura, tá? Mas a gente sabe que isso não é ideal para todos os pacientes. Como eu falei, se o paciente tem uma porcentagem menor de gordura corporal, muitas vezes eu pego 2 pacientes com a mesma altura, mesmo peso, só que um está sobrepeso e o outro pode estar até abaixo, né, lá do BF, lá que a gente fala de 18 a 25 ali, pode estar ali com BF de 14, de 13, 10, um atleta, entendeu? Então a gente não pode Uhum. avaliar esse paciente só pelo peso e altura. Considerando os outros métodos de avaliação, né, que a gente tem, a bioimpedância também é um método interessante, tá? Só que se a paciente ela tem uma prótese de mama, isso tem que ser considerado, ela tem todo aquele preparo antes de fazer a avaliação, não pode tomar café, não pode fazer atividade física, tirar tudo que tem de metal do corpo, entendeu? Então tem alguns detalhezinhos. O Uhum. método de dobras cutâneas é um método excelente. Acho assim, né? O próprio. Esses dias eu estava vendo aí, o Muzi teve aí com você também. Né? Sim, sim. Eu participei de um curso já com ele, gosto muito do Muzi. Ele fala, se perguntar, Muzi, qual é o seu método de eleição? Dobras, entendeu? Mas a É, ele usa. dobras, ela né, tem que ter o profissional que saiba fazer aquela avaliação, entendeu? Porque senão Sim. você vai É, errar, entendeu? e aí, assim, tem todos os métodos, eu acredito que tem prós e contras, na verdade, né? Sim, sim, As dobras, por exemplo, um contra para esse público, no caso que nós estamos falando, o Muzi mexe muito com atleta, né? Então ele mexe sim, muito com bodybuilder, o pessoal sim, sim. mais fitness. Aí esse público, a dobra vai bem. Agora, você não Isso. pega a dobra de um cara obeso. Como que você faz para Aham. pegar uma coxa de um obeso, um abdômen? Você não consegue trabalhar com Então, adipose. Então, assim, já tem uma limitação aí de método, né? sim, E assim vai, né? sim. Então, E é legal a gente o discutir isso. método, sim, o método chegando, né, no Body Metrics, que eu queria falar, que eu utilizo o Body Metrics também, você sabe disso, tá? Tá aqui, ó, Lógico. do meu Pô, ladinho aqui. Agora, deixa lógico eu que eu falar, sei. mas, É nosso cliente, né? É nosso lógico, amigo entendeu? primeiro, mas é cliente também. Eu sei. Mas aí eu falo, a dobra eu teria que ter um outro profissional aqui para fazer por causa do tempo, tudo, entendeu? Como você falou, um paciente que está obeso, muitas vezes a gente nem vai adiantar, eu nem quero fazer ali as obras cutâneas dele. Eu faço ali medida circunferência quadril, já falo para ele, ó, você tem que emagrecer para poder operar e por todos os outros N fatores que eu expliquei. Mas muitas vezes, né, o body mass é uma coisa interessante que nós já conversamos, né? Até estou te devendo aí um trabalho disso.
Mas é a utilização do Bodymetrics no paciente pré-operatório e pós-operatório da lipo. Tá? Esse aí é Então, é o. uma coisa bem interessante. O Bodymetrics é fácil, né, do manuseio dele, é um método rápido, tá? Assim, depois que você pega a prática, eu faço hoje os 7 pontos aqui em 15, 20 minutos, ou até menos, entendeu? Dependendo do paciente. Mas o que é interessante para mim? Muitas vezes, se eu pego um paciente que eu vou fazer a lipo, e eu quero, né, mostrar, quero comparar para ele, né? Que a gente falou, pô, muitas vezes o paciente não questiona, doutor, o senhor limpou tudo que tinha aqui, entendeu? Ah, Então a gente faz o Bodymetrics antes da cirurgia, ali eu vou ver a camada muscular desse paciente, eu vou ver a camada de gordura desse paciente, e após a lipo, depois do período de cicatrização, a gente faz de novo ali, mostra, olha, tá vendo como reduziu, entendeu? Então achei essa ferramenta bem interessante. Acredito que já vários outros colegas da cirurgia plástica daqui a pouco vão começar a utilizar essa ferramenta também. não Tá? tenho Acho dúvida. bem interessante. E E, eu acho muito legal essa sua visão, porque, assim, dentro da plástica, eu vou ser bem sincero, você é um dos pioneiros, assim, que chegaram até nós, assim, dentro da cirurgia. Lembra a gente conversando sobre isso? Você falou, poxa, até vai de encontro esse caso que a gente falou no início da live, né? Daquela pessoa, daquela mulher que tem aquela barriga meio visceral, meio sim, sim, subcutânea, e muitas vezes fica insatisfeita com o resultado, né? sim, E aí a ferramenta vem para auxiliar, né? Até talvez na pré-cirurgia, antes da cirurgia, porque você consegue talvez mostrar o que você vai retirar, né? sim, sim. E de repente fica mais claro para a pessoa entender o que vai ser feito e não questionar, talvez não ficar insatisfeita de repente, porque ela sabe que a proposta era aquela, né? Sim. Hoje, né, na avaliação também, por exemplo, se você chega uma paciente aqui, ela faz o uso de anticoncepcional, então a gente, na hora do exame físico, veja ali que a paciente tem um acúmulo maior, principalmente na região do tríceps, na região de culotes, entendeu? Então, muitas vezes ali a gente passa o aparelho e fala, olha, tá vendo o quanto que você tem de gordura nessa região, entendeu? A gente vai conseguir reduzir bastante. Passar de novo, fazer novamente no pós-operatório, o paciente vê, né? Nossa, realmente o doutor lipou ali mesmo, entendeu? Então, acho que é Uhum. uma ferramenta bastante interessante, sim. Tá? Vamos divulgar mais, vamos levar isso para o Vamos levar próximo para congresso da Sociedade Brasileira. que vai ser em 2021, porque esse ano eu acho que não acontece mais congresso nenhum. Cara, Tá? impressionante. Na verdade, você tocou num assunto que assim, o pessoal tá desesperado, assim. A gente tinha esse ano, tinha 18 eventos fechados. A gente não fez nenhum até agora, então assim, já foi adiado alguns, cancelado alguns e não se sabe dos outros, né? Porque cada vez que prorroga esse período, o pessoal vai ficando mais aflito. Na verdade, impactou diretamente um setor, né? Não só a gente como empresa, né? As empresas que são várias que expõem, né? Mas Sim, as promotoras, né? As empresas que acaba que as sociedades médicas, porque quem cuida de repente de um congresso da Abram ou do Orto, é muito a sociedade que está por trás, né? E sim. todo mundo vai sofrer esse ano com isso, não vai ser difícil eu não sei se, qual que é a sua percepção disso? Você acha que, como médico agora, você acha que isso aí vai avançar até porque o pessoal não tá descrente, eu já tô descrente, já. Eu já não tô mais, eu já não tô a minha fase de ficar pensando, daqui 15 dias, daqui 15 dias, eu já resolvi voltar a trabalhar e ficar fazendo o meu, esperando que as coisas melhorem. Mas a gente não tem muita perspectiva, né, Luciano? Olha, Carlinhos, infelizmente é desanimador, né? Se a gente liga o noticiário, cara, eu já Nossa. parei de assistir televisão. Eu larguei de assistir Não, não, televisão, não tô não conseguindo dá. mais assistir, entendeu? Eu trabalho com isso, né? Eu sou médico, então é lógico, a gente tem que prezar pela vida das pessoas em primeiro lugar, tá? Mas em alguns pontos eu não concordo com como foi feito tudo isso, como foi planejado. Eu acho que faltou planejamento, tá? Isso dos nossos governantes, entendeu? Infelizmente, eu sempre falo, a saúde só é lembrada no Brasil em cima de palanque. Só em época de eleição. Passou a eleição, esquece saúde. Entendeu? Sim. Em 21 anos
de medicina e trabalhando em serviço público também, eu te falo que raríssimas vezes eu vi um investimento realmente em área de saúde. Sem contar de vários leitos aí que eu vi fechar ao longo desses 21 anos aí, tá? Então, a gente não é só para uma pandemia que a gente tem que sair fazendo tudo correndo, como está sendo feito aí. A gente tem que pensar É. que são E vidas, aquele, entendeu? e Que aquele tem que ser negócio, né? preservada. Assim, não tem muito a ver com o tema da live, mas é aquele negócio, né? A gente no Brasil, o problema é que em vez de quem está à frente, né, totalmente esquecendo o partido, que isso não interessa, mas quem sempre está à frente quem está os governantes, eles estão sempre aproveitando de situações como uma crise ou como para entrar em guerra política, etc. Sim, A última coisa que vai olhar é para a é população. a E aí um população. segundo ponto que eu enxergo, porque eu estou dentro dessa área, por incrível que pareça, eu tenho uma empresa de importação e distribuição de produtos para a área da saúde, e o que eu estou vendo o pessoal fazer por aí, porque agora pode meter a caneta direto, sem ninguém estar prestando atenção em nada, escuta o que eu estou falando. No final de 2022 vai estar chegando container de respirador aqui no Brasil. Você vai ver no Fantástico lá o que o Brasil comprou de respirador, que não chegou depois e mata. Porque, meu, é tudo que eles queriam. Era uma torneira aberta para fazer o que eles quisessem com a verba. Então, E, assim, infelizmente, é o que você falou, de forma desordenada. sim. E é isso que está acontecendo, né? O pessoal está adorando quem E está lá do outro você, lado. você citou o respirador, né? É interessante, porque todo mundo só fala, estou esperando chegar a 15 mil, não sei quantos mil respiradores, porque comprou 80, comprou 100. Para você colocar um respirador para funcionar, você tem que ter uma estrutura física, entendeu? Não é simplesmente eu vou comprar um respirador, colocar dentro de um quarto, e daí? Quem que vai manusear esse respirador? Eu tenho uma rede de oxigênio suficiente no meu hospital, ou onde eu vou colocar isso para funcionar? Eu tenho profissionais capacitados a trabalhar com isso, tá? Esses dias eu vi aí que vão acelerar a formatura de estudantes de medicina para colocar na linha de frente, sabe? São tantas coisas assim que eu acho que tem que ser melhor planejada, entendeu? Quem sou eu para estar falando disso, mas são coisas que a gente Mas observa, entendeu? Não é tão simples assim. Colocar, nunca se investiu, né? Como eu falei, nunca se investiu em saúde no Brasil e também, infelizmente, nos últimos anos o ensino caiu muito, entendeu? Eu sim, dou aula para alunos do sexto ano de medicina aqui da Faculdade de Taubaté e sempre que eu pego uma turma, ali, a gente mentaliza ali, né? A gente, queira ou não, você compara um pouquinho, né, com as outras turmas, entendeu? Que passaram. E até compara com a minha formação, entendeu? E, infelizmente, o ensino, ele caiu muito no país. Então, hoje, você pegar um recém-formado de medicina e colocar ele ali para combater uma pandemia, você está colocando a vida dele em risco até. Tá? Então, isso tem que ser muito bem pesado, muito bem pensado pelos nossos ilustres governantes, entendeu? sim. Monta o UTI e coloca uma pessoa que não sabe, não tem experiência com paciente grave. Não vai A hora que você adiantar. estava a hora que você estava falando do respirador, eu imaginei, não sei se tem a ver. Um respirador, ele dependeria de um leito também, né? Então, Se a gente já tudo, está é uma tá no estrutura. não, porque se o pessoal está anunciando que já está faltando leito, que adianta chegar os respiradores se não vai ter onde implementar? E daí monta a UTI, coloca lá mais 100 leitos, 200 leitos e você tem profissional para tudo isso? É uma outra pergunta. Então, o Entendeu? pessoal falando em pergunta, é possível uma segunda cirurgia bariátrica? Rapaz, eu não sou especialista nisso, mas eu acredito que não, entendeu? Quando você faz, você tem lá a derivação, né, gástrica lá que a gente faz, e tem a outra técnica que você diminui o tamanho do estômago, entendeu? Então eu não sei, não sou especialista nessa área não, mas eu acredito que não dá para fazer duas bariátricas não, tá? O paciente bariátrico, ou né, quando ele vai para uma cirurgia bariátrica, ele tem que ser muito bem trabalhado da parte psicológica,
Por isso que hoje todos os centros que trabalham com cirurgia bariátrica, geralmente você tem lá o cirurgião, você tem um psicólogo, você tem a nutricionista, você tem uma enfermeira que vai até auxiliar no curativo, sabe? Então você tem que ter uma equipe multidisciplinar para esse paciente, porque eu sempre falo, a mudança principal que esse paciente tem que ter é aqui, ó, tá? Já vi casos de paciente fazer cirurgia bariátrica e no pós-operatório o paciente tomar leite condensado. Então, o Meu paciente, Deus. a refeição, o paciente vai lá e fica tomando leite Porque isso faz condensado. parte da compulsão dele alimentar Entendeu? E de imagina antes. quanta caloria vazia ele está ingerindo, entendeu? Então, paciente bariátrico é um paciente que tem que ser muito bem trabalhado por uma equipe multidisciplinar. Tá? Não dá para fazer a cirurgia e deixar ele lá, olha, você operou, agora você vai emagrecer. Não é bem assim, entendeu? E é um paciente que tem que ter um constante acompanhamento, principalmente porque é um paciente que geralmente ele tem deficiências nutricionais, tá? É um paciente que cicatriza mal. Então, pensando na cirurgia pós-bariátrica, tá? Eu tenho que esperar esse paciente atingir o peso, manter esse peso por no mínimo 6 meses. Muitas vezes, na avaliação, quando o paciente vem aqui, eu vou avaliar minerais, eu vou avaliar vitaminas desse paciente, porque muitas vezes ele pode ter uma deficiência e isso vai impactar na recuperação pós-operatória desse paciente. E isso, você já comentou algumas vezes desde o início da live a questão da cicatrização. O que que impacta na má cicatrização, seja na plástica, seja... O que que define, assim, existe algo que pode definir se a pessoa está, de repente, com algum nutriente em baixa, ou não sei, algo que possa piorar a cicatrização, enfim. Sim, a gente É tem. levado em conta alguma coisa nesse sentido, ou é simplesmente da pele da pessoa Não, enfim? o paciente, se ele tiver com deficiência de algumas vitaminas, por exemplo, vitamina C, vitamina D, isso aí pode impactar na cicatrização desse paciente. Ele pode demorar mais para cicatrizar, entendeu? Isso, né? E outros minerais, outros Porque fatores na aí. época que eu tinha clínica, eu tive clínica também, né? Multidisciplinar, né? Então, durante 13 anos, né? Então, foi um bom período e, e eu me deparava muito no setor de avaliação com pacientes que tinham passado por procedimentos com umas cicatrizes que eu preferia ficar do jeito que eu era antes, mas é como se fosse assim, uns cordões dessa largura de fora a fora no abdômen, preto, assim, roxo, e aquilo não sumia nunca, porque eu acompanhei pessoas assim durante anos. E aí foram fazer um procedimento em cima do procedimento e aí ficou dois dedos. Então, eu falei, gente, e aí como isso é possível de evitar esse tipo de situação? Isso é um problema da pessoa? É problema do procedimento? Você tem fatores genéticos, tá? Que predispõem uma pessoa, por exemplo, a ter uma cicatriz queloidiana, né? Uma hipertrófica, um queloide, que é aquela cicatrização além do que deveria, né? Você tem lá o start, na hora da cirurgia eu tenho lá, eu faço a incisão, esse é o start para já começar um processo de cicatrização. Tá? Então a gente tem as fases da cicatrização. E tem paciente que tem um excesso da fase proliferativa. Então ele faz uma cicatrização além do que deveria. Quando ela respeita os limites da cicatriz, nós falamos em cicatriz hipertrófica. E quando ela não respeita os limites, é o queloide, né, que causa até deformidade nesse paciente, entendeu? Mas o bariátrico, a gente percebe o que? Ele demora mais tempo para cicatrizar. E conforme ele vai demorando, esse estímulo vai se mantendo e a cicatriz vai alargando. Principalmente se eu deixar uma área mais tensa. Se a área ficar com um pouquinho mais de tensão ali, já vai ter o estímulo ainda para cicatrizar de uma forma não ideal. Entende? Você fala tenso no sentido da pele deixar Mais esticadinha. Que muitas vezes, né, esticadinha. quando a gente faz, eu faço uma abdominoplastia, eu quero que ele fique, né, a gente brinca, né, para ficar ali um tamborim ali, né? E muitas vezes a gente não pode fazer isso, entendeu? No pós-bariátrico. Porque esse estímulo, essa tensão na cicatriz, mais essa deficiência, seja de nutrientes ou né, por outros N E que, fatores, a e que cicatriz acaba alargando um pouquinho. a deficiência de nutriente está
totalmente ligado ao procedimento mesmo, né? Porque não consegue Sim, absorver sim. também, né? Sim, Essa redução, às vezes, do estômago, etc., limita, né, essa absorção, né? Por isso a que gente também sabe. eles também têm o processo de sarcopenia elevadíssimo, né? Porque Sim, entendeu? não... É um paciente que, né, ele tem que, no pós-operatório, ele tem que ser tratado, muitas vezes tem que repor vitamina, ou tem que tomar vitaminas para o resto da vida, entendeu? Minerais. É um paciente que tem que cuidar muito da parte intestinal, para não ter novamente uma desbiose, que vai levar a um ambiente inflamatório, e tudo isso vai atrapalhar a cicatrização desse paciente. Entendi. Tá? Vamos ver essas perguntinhas que tem aqui fixadas? Vou abrir aqui para ver o que perguntaram. Qual o percentual, aqui é bem de avaliação, hein? Qual o percentual de gordura que se pode perder em média somente com a cirurgia plástica? Já viu isso? Você testou isso? Vamos lá, vai. Vamos dizer, se você pegar um paciente de 70 quilos, a lipo, né, a gente tem, por orientação da Sociedade Brasileira, que a gente pode retirar de 5 até 7% do peso do paciente em gordura. Então, vamos colocar um paciente de 70 quilos, eu vou retirar, vamos dizer, até no máximo ali 5 litros de gordura desse paciente, tá? Então, se o paciente tem, vamos dizer, teria que fazer um cálculo, fazer uma avaliação pré e uma Pré e pós, mas com pós. certeza. Quando a gente faz a avaliação, eu estou pegando subcutâneo, basicamente, Uhum. entendeu? Então, ele vai diminuir, principalmente se eu for lá e lipar, principalmente as dobras, né? Os pontos, entendeu? Ó, os Então, pontos onde você faria tríceps. avaliação. Os pontos de avaliação. A hora que for avaliar ali, nossa, vai reduzir o BF desse paciente absurdamente, entendeu? Mas eu Quer falo, dizer, isso vai depender muito de quanto você retira da gordura, né? De quanto você sim, limpa, na sim. verdade. Porque é Isso. bastante litros de gordura que você pode Sim, é tirar, hein? bastante, entendeu? É bastante. A gente já cheguei a operar um paciente aí de tirar até 7 litros de gordura, entendeu? É bastante coisa. Isso impactou bastante no pós-operatório desse paciente. Mudou. Mas é um paciente que veio primeiro de um preparo, entendeu? Mudança de hábito, atividade física, tá? Eu sempre falo do meu paciente, não adianta você fazer uma lipo, tirar gordura, se você não tiver uma musculatura ali embaixo, para ficar bonito. Sim, Até esse fator, entendeu? sim. Fazer gominho com gordura, meu, eu não sou desse adepto dessa técnica, não. Isso para mim não serve. Porque não Então, adianta tirar a gordura se não tem músculo, porque não aparece, né? não aparece, entendeu? Não A dá pessoa controle. fica. Ah, Então, você preparar, por isso que eu falo que hoje, unindo a plástica, a nutrologia, a ortomolecular, eu consigo preparar melhor até meu paciente, fazer a cirurgia numa condição mais saudável desse paciente, até com menos risco para esse paciente. Eu sei que operar um paciente que está obeso, que está inflamado, eu aumento o risco cirúrgico desse paciente, eu aumento o risco de complicação. Não só falando agora em cicatrização, mas falando em fatores tromboembólicos, entendeu? Então a gente vê aí muitos casos de embolia, tá? Ah, mas a embolia é só decorrente quando faz enxerto de gordura? Não, entendeu? Poxa, eu tenho anos aí fazendo enxerto de gordura, graças a Deus, nenhum caso de embolia ainda. Tá? Então, fazendo o quê? Levando o paciente com segurança para dentro do centro cirúrgico, explicando, fazendo o paciente colaborar, fazendo o paciente entender que isso é para o bem dele. ainda eu acho que isso vai sempre de encontro àquilo que a gente falou, da mudança de hábito para o sucesso pós-cirúrgico, né? Sim, Não sim, só é o pré, mas. principal. Porque o que a gente mais vê, o que eu mais via na clínica lá, que era voltado para atividade física e tudo, era a perda de todo o procedimento em pouco tempo. O pessoal não mudava o hábito. O cara ele ia no bar, no restaurante de quarta a domingo. Tipo, 2 meses depois da cirurgia, ele já estava no bar de quarta a domingo. E 6 meses depois, ele estava mais gordo que era antes. Então, assim, você fala assim, não pode, né? A pessoa não consegue. Então, acho que esse preparo que você faz para mudar esse mindset do paciente é o que resulta no sucesso no final. Sim, Deixa eu isso eu ver. acho. Eu tô abrindo as perguntas aqui, tem Não, pode abrir, bastante abre aqui. todos aí. Vamos. Ah, qual
O intervalo, agora da sua área, hein? Qual o intervalo para uma segunda lipoaspiração? Agora fez a lipo e quer fazer de novo. Ai, cara, contar um fato interessante. Eu O fiz pessoal que cirurgia, tá assistindo tá querendo fazer a plástica, eu tô achando, viu? eu fiz cirurgia plástica em São José do Rio Preto, tá? Uma cidade que eu tenho aí próximo de você até, né? São José do Rio Preto é a Isso, cidade da família toda da minha esposa é de lá. sério, é uma É. cidade maravilhosa, uma das melhores cidades acho que do interior do estado de São Paulo, com certeza, tá? E depois que eu acabei, eu fiquei lá ainda um tempo, né? Com um grande amigo lá. E um caso interessante, tinha uma paciente, né? Que era mãe e filha, e elas faziam lipo todo ano. Meu Deus. Então, então elas vinham, fazia lipo, daí comia tudo que tinha vontade, depois vinha Beleza. de novo, fazia outra lipo, entendeu? Então é o ideal? Acho que não, entendeu? É o que eu falei hoje. Naquela época eu até falava, ah, legal, né? Estamos operando, né? Mas hoje eu mudei esse meu conceito, entendeu? Eu acho que o paciente fazer uma lipo, duas lipo, mas quando você começa a exagerar nesse volume aí, eu acho que, opa, vamos trabalhar um Porque, pouquinho, vamos conversar, vamos, sabe, porque aí vai melhorar a na tua saúde. contramão da saúde. É isso que eu ia falar, vai na Isso. contramão da saúde. Porque o Na que está contramão da acontecendo saúde. com aquele organismo nesse meio tempo que ela não faz nada para ir lá limpar de novo, né? Cuidando do organismo que ela não tá, né? Ela não tá se Ah, cuidando. a gente É. sabe que a obesidade, ela tem que ser, ela é uma doença, né? Eu acho que hoje uma das principais doenças no cenário mundial, tá? Se a gente pegar aqui no Brasil, mais de 50% da população brasileira está acima do peso. Desse total, 20% já são obesos, já tem algum grau de obesidade, entendeu? E isso é muita coisa. Lá nos Estados Unidos, a gente sabe que é mais de 70, 80% da população acima do peso. Então, isso impacta muito no nosso sistema de saúde. Entendeu? É um problema de Quando, saúde pública mesmo, né? saúde pública, totalmente. Então, assim, quantos pacientes estão diabéticos? Quantos pacientes estão hipertensos? Entendeu? Quantos pacientes têm alterações vasculares? Tá? Pela obesidade, pela hipertensão, pela diabetes. É um conjunto. Entendeu? Então, o paciente ele começa a ganhar peso, uma alimentação errada, ele se torna um paciente inflamado, ele vai levar e vai desenvolver uma diabetes, esse paciente vai evoluir com uma hipertensão, né? Fora outros problemas, entendeu? Que ele pode ter, Que é problemas os articulares, sintomas da entendeu? síndrome metabólica, né? Isso, perfeito. Você chegou onde eu ia chegar, síndrome metabólica. Tá? Então, você pegar um paciente com síndrome metabólica e eu volto lá no meu início, eu pegar um paciente com síndrome metabólica e falar, ó, você vai procurar um nutricionista, educador físico, a partir de hoje você vai correr 10 quilômetros e sua alimentação vai ser só isso daqui. Ele não vai aderir. Eu sei disso, entendeu? Sabe? Então, é trabalhar esse paciente. Às vezes ele nem consegue, né, Não Luciano? Se ele não consegue. tiver. Não é que ele não quer, às vezes ele Não. não tem as ferramentas necessárias para Sim, conseguir superar aquilo. sim, com certeza, entendeu? Então, né, passei a ver a obesidade de uma forma bem diferente hoje em dia, sabe? Já nunca fui de operar paciente acima do peso, eu nunca gostei disso, entendeu? Sempre deixava o paciente no máximo no sobrepeso, mas o paciente com qualquer grau de obesidade eu já não operava, até para não colocar a vida do paciente em risco. Tá? Sempre me preocupei muito com isso, com a segurança do meu paciente. E também o resultado. Eu sei, Sim. se colocar um paciente obeso na mesa, eu não vou dar o resultado que ele está esperando. Entendeu? Então eu faço um trato com ele. Você chega no peso que eu quero, né? Hoje você emagrece o quanto eu quero, e daí a gente conversa. Daí sim eu vou conseguir te dar um resultado melhor. Isso não tem. Óbvio que é isso que é legal, do seu olhar, mas vamos cruzar o olhar. Quando eu estava falando com o Paulo na live, que a gente estava falando com ele estava falando muito desse olhar do profissional da saúde, né? Poder levar para o paciente o que vai acontecer com ele nesse sentido, Sim, porque assim, as pessoas têm uma expectativa
e não entendem que se emagrecer, ele fala muito da silhueta, do corpo, da forma, e que as pessoas não têm, o profissional não tem a habilidade, talvez, ou a capacidade de chegar para orientar o paciente, dizendo, olha, se você fizer isso, seu corpo vai ficar assim. Você vai perder seu quadril, você vai perder, não vai ficar bonito. Não é, então assim, é isso que você está falando na plástica. Né? O que adianta ele fazer a cirurgia, se submeter, se arriscar e não vai ficar bom ainda. Então, faz o certo para depois você conquistar o objetivo final, Sim. que é ficar com o corpo bonito, né? Sim, com certeza. E a gente vem da regra, né? Primeiro, a gente fala, né? A vida, a função e a estética por último, entendeu? Lógico, eu trabalho com estética, mas eu não sei, eu não vou me sentir bem sabendo que o meu paciente está obeso, está inflamado, o resultado dele não vai ser legal e eu colocar esse paciente na mesa. Eu não vou me sentir bem, isso não, sabe? Eu prefiro não fazer, entendeu? Esse foi um dos grandes motivos que eu acabei indo para a área da nutrologia, entendeu? Para ter um conhecimento maior, para ter hoje mais ferramentas para ajudar esse paciente. E, muito assim, legal. A gente tem pacientes que aderem e que têm resultados fantásticos depois. E uma das coisas que me deixa muito feliz, né, que hoje eu pego o paciente, faço um trabalho pré-operatório, opero o paciente e geralmente, assim, na grande maioria, depois eu passo a fazer um trabalho pós-operatório com esse paciente. Eu tenho pacientes aí que eu acompanho há mais de 2 anos, 3 anos já, entendeu? Fazendo esse trabalho pós-operatório, entendeu? Então, isso que eu orientando. É isso que eu te falei no início lá, de você, como que você conseguiu casar essas duas áreas que são. Eu não conheço, conheço poucos cirurgiões que foram se especializar na nutrologia. Não sei se você tem colegas assim, mas eu não. A gente tem o Vitor Sorrentino, né, que é cirurgião plástico, mas o Vitor parou de operar, né? A última vez que eu falei com ele, ele falou: já parei, estou me dedicando só à parte, né, de nutrologia, de orto, entendeu? Se dedica mais a essa parte. Mas acho que não tem mais colegas. Não. Oi? Mas não são muitos profissionais, não, né? Não são poucos. E são áreas que se conectam bastante, né? Pelo que você falou, porque o paciente, ele precisa desse apoio, né? Sim. E aí o cara, quando não tem, né? Ele é só cirurgião, né? O cara ele tem um olhar praticamente bisturi, mesa, bisturi, e o cara não consegue olhar a pessoa e falar, não, vamos analisar. Porque eu tive no congresso isso eu percebi muito nesse público, nessa classe de médicos. Esse olhar, assim, focado na cirurgia e, não, essa parte dos bariátricos. Eu fiz congresso de cirurgia bariátrica, o cirurgião bariátrico, o cara quer operar. O cara, operar. Então, assim, não tem esse olhar, porque eles trabalham já... não, na minha clínica tem minha nutricionista, tem não sei o quê, isso aqui eu nem quer conversar sobre o assunto. Então, mas é legal, né? Porque eu acho que isso enriquece muito para você aí. Acho bem legal. Parabéns. Né? A gente... Né, a especialização, quanto mais especializado você a gente mais se distancia da medicina como um todo. Entendeu? Você começa a ficar muito focado só, né? Hoje a gente, um exemplo, né? Você tem ortopedista geral, daí você tem um ortopedista especialista em pé, especialista em joelho, especialista em ombro, entendeu? A cirurgia plástica, a gente brinca, né? Ela é a cirurgia geral, mais geral que tem, entendeu? Eu posso fazer desde implante capilar até uma reconstrução de um membro, entendeu? Um reimplante de dedo. Então eu consigo trabalhar no corpo inteiro do paciente. Então, eu tenho obrigação de conhecer o paciente como um todo. Entendeu? Sim. Então, esse olhar... Na plástica, uma curiosidade minha. Existe, por exemplo... eu só faço mama, sou especialista em mama. Não faço mais nada, ou não? Existe. Não é recorrente? Existe. Não, existe, entendeu? Em grandes centros tem muito disso, tá? Em grandes centros a gente tem grandes nomes aí, né? Em São Paulo, no Rio, que são médicos, assim, que se dedicaram a fazer só mama, ou a fazer só abdômen, ou a fazer só pálpebra, só nariz, entendeu? A gente tem esse profissional também, que ele vai se especializando e vai se tornando referência naquilo ali, tá? Aqui no interior, a gente acaba fazendo praticamente tudo, tá? Lógico, tem algumas coisas que, por exemplo, eu não consigo, hoje eu falo, com a estrutura que eu tenho, a cirurgia que eu não consigo fazer é implante capilar. Eu tenho
grandes amigos que fazem esse tipo de cirurgia e eles têm uma equipe grande, eles têm que ter uma equipe que já trabalha com ele todo dia, entendeu? Ele tem que se dedicar só àquilo ali. Senão não adianta, o resultado dele não vai ser legal. Então a gente também Sim. não pode, a gente abraça, mas não abraça tanto assim, né? Assim como o Uhum. mundo, entendeu? Mas aqui, Sim. basicamente, a gente consegue fazer bastante coisa. Tá? Eu vou pegar umas perguntinhas aqui que nós temos 5 minutos aqui. O pessoal vai derrubar a gente. Passou muito rápido, cara. Caramba! É, ó. A redução. E se existe redução de eficiência na cirurgia plástica de pessoas idosas? Como eficiência. Se ela acho que se é menos ou menos eficiente o idoso fazer isso no idoso, cirurgia plástica, acho que é isso pelo que Não, entendi. hoje, olha, eu já cheguei a fazer. Não, a gente faz cirurgia em paciente idoso, sim, entendeu? Paciente com mais de 70 anos, fazendo blefaroplastia, paciente com mais de 60 anos, já fez Eu acho que na minha opinião é abdominoplastia. mais indicado Entendeu? até, né? Não é? Sim, entendeu? A gente Porque hoje, é onde você mais precisa, não sei. O pessoal vai envelhecendo, eu acho que tem que dar uns tapinhas é, a gente, melhorando, né? se a gente pegar a evolução do ser humano, né? Há alguns anos atrás, a expectativa de vida era o quê? 40, 50 anos, entendeu? Hoje a expectativa de vida nossa é o quê? 90 anos, ou Sim, mais até, tranquilamente, sabe? tranquilamente. Então, o paciente, as pessoas estão se cuidando mais, as pessoas estão dando mais atenção tanto à saúde e também à estética, entendeu? Como ela se apresenta. Que tá muito lado a lado, na minha opinião. Eu acho que a pessoa que tem. Que a, saúde, a estética tem a ver com a saúde mental da pessoa Sim, também. com A pessoa certeza. querer estar se sentindo bem. A pessoa que é pra frente, ela se cuida, né? Ela não vai querer ficar. E, e eu tenho algumas pacientes aqui que, assim, com 70 anos, com tanta energia, com tanta vontade de viver, cara, que isso é tão gratificante, tão engrandece, sabe? A gente estimula a ir buscar mais e mais conhecimento para ajudar essas pessoas a A chegarem, irem a mais irem longe tem, além, né? entendeu? É. Então é muito Longevidade interessante. É uma mesmo, né? longevidade mesmo, entendeu? Então é muito gostoso. Que acho que é o envelhecer bem, né? Sim, Que com é o que. certeza. Não é o quanto tempo você vai sobreviver, é o quanto você vai realmente viver. Eu acho que Sim. isso que tem que ser muito importante, isso que tem essa mensagem que as pessoas têm que ter na cabeça. Você quer chegar aos 90 anos como? Tem até um Sim. vídeo bem interessante que passa, né, a mesma personagem com uma idade avançada, em um vídeo ele está na cadeira de roda, no outro ele está correndo. Não sei se você já viu esse vídeo. Não vi, É um esse vídeo eu não vi, bem não. bacana, cara. Assim, vai mostrando lado a lado um paciente mais debilitado e um paciente, sabe, uma saúde de ferro. É bem interessante, é um vídeo impactante. Deixa eu ver se eu acho aqui na meus vídeos aqui, eu te Manda mando. pra mim. Ó, eu não sei se dá tempo da gente responder mais uma aqui, que perguntaram agora, passou aqui. Em caso de cicatrização ruim. Ó, o pessoal passou muito rápido, hein, Léo? Valeu da companhia aí. Em caso de cicatrização ruim, usar uma cola específica. Umas perguntas que eu tô lendo aqui. Sim, a gente tem Cola? cola biológica, tá? Hoje a gente tem vários artifícios, entendeu? Mas a dica que eu dou, o paciente bem nutrido, o paciente não inflamado, ele vai cicatrizar melhor, seja com ou sem a cola biológica. Show. Então, acho que eu Ó, eu vou, respondi o que eu queria. eu vou fechar aqui só pra gente falar rapidinho, ó. Pessoal, todo mundo que passou por aqui, eu vou abrir aqui de novo, lembrando que nossa live é beneficente, então é em prol dessa instituição, Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Nós vamos deixar depois no Stories a instituição para vocês. E, cara, quero agradecer muito, falta 40 segundos aqui, eu quero agradecer. Quero agradecer muito esse momento aí, foi bem bacana, voou, de verdade, eu nem Passou. acredito que passou uma hora assim voando. E agradecer demais você ter aceitado o seu tempo. Eu sei como, apesar que a gente acha, né? O pessoal acha que na quarentena não está corrido, mas eu sei que está todo mundo corrido, trabalhando. E vamos mais para frente, vamos marcar outras. Com certeza, meu irmão. Eu que tenho a agradecer muito a oportunidade, tá? E pode contar comigo aí sempre que precisar. Será Tamo sempre um junto. prazer. Tamo juntão.
Um grande abraço para você aí, cara. Um Você abraço para também, meu toda a irmão. família. Fica Vão com Deus derrubar a aí. gente. Se cuida, Valeu. fica com Deus aí. Você também.